Olá, tudo bem? Estava aqui pensando em um tema agora para nossa aula e é um tema que me chama muito, mas muito mesmo a atenção é a questão dos chakras, né? Muita gente acha que pode ser aquela coisa romântica, né? Holística e tal. E dentro do yoga a gente usa o conceito chakras. A tradução da palavra chakra seriam rodas, então rodas de energia, né? Essa energia que a gente tanto fala, que a gente sente, que a gente vibra, tá ali girando, rodando, né? Então eu pensei em fazer as próximas aulas meio que dentro de um contexto exagerando ou entrando mais nos chakras, né? Nesse conceito, nesse contexto. O que são os chakras? Quais são os chakras? E muito disso, quando a gente começa a compreender esse conceito dos chakras, nos coloca, é uma ferramenta ótima para o autoconhecimento, perfeita, e ela nos coloca numa condição de autoanálise muito bacana. Né? Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta de autoconhecimento esplêndido. Então, até tem um materialzinho. Ano passado, fiz algumas aulas dos chakras, eu mandei um PDF para vocês, quem estava desde o ano passado, né? Esse ano eu vou fazer, então, a mesma coisa. Eu vou mandar o link das aulas e depois eu vou mandar esse PDF também para você ficar ali como um lembrete, né? Te remeter àquela sensação ou àquela sutileza. Quando a gente fala de chakras, a gente fala disso, de sutileza, de ser sensível a essa percepção, tá? Então, são 7 chakras principais, são rodas de energia, vamos dizer assim, e cada um deles mostra mais ou menos, vamos dizer assim, a etapa de desenvolvimento do ser humano. Né? Claro que em cada fase que a gente está, uma etapa que vai se destacar. Mas a fase de desenvolvimento dos nossos chakras, elas são de desenvolvimento de nós como seres humanos, mostra muito o desenvolvimento dos nossos chakras. Né? Então, vamos começar do primeiro, Muladhara. Lembra que mula tem também a outra palavra, Mula Bandha. Né? Bandha, aquela contração, a sustentação da sua base, do Mula. Então, o Muladhara, o que é? Né? O primeiro chakra, o nosso conceito, o nosso contexto de estabilidade. Né? Época de formação, vamos dizer assim, desse chakra é do nosso nascimento até os 7 anos. E o que a gente precisa do nosso nascimento até os 7 anos? Pouca coisa, né? Estabilidade. Quem eu sou? Onde eu estou? Quem é você? Posso confiar ou não? Né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer amanhã? Né? Quando você acompanha o desenvolvimento de uma criança, eu acompanhando com o João agora, fica muito nítida. Né? Essa necessidade de rotina, a necessidade de alimentação saudável naqueles horários picos. Quer dar um besterol? Dá um besterol, mas não naquele horário pico. Né? A sensação de pertencimento, quem eu sou, quem é você, estou com fome, estou com sono, estou com medo, fico agressivo. Não estou com fome, não estou com sono, não estou com medo, opa, posso abranger no coletivo. Né? Então, o primeiro chakra está muito relacionado com essa nossa percepção de quem eu sou. Mas, além disso, quem eu sou e eu sou estável, eu estou estável, posso confiar aonde eu estou? Né? Que não adianta a gente dar ali alimento, educação, família, mas quando chove, na minha casa entra água, inunda,
e eu não tenho estabilidade, cada dia eu estou dormindo num lugar, mas tudo bem, eu tenho amor, mas eu não tenho a estabilidade, eu não posso fincar raízes, porque ali eu moro numa região de inundação. Então já tenho um sério déficit de desenvolvimento desse chakra, né? Que eu, às vezes esse contexto, essa trauma, entre aspas, a gente vai perceber lá nos 40 anos, lá nas sessões de psicoterapia. Eu aqui, né? Então, aquela falta desse contexto de embasamento, a gente só vai perceber depois, mas depois, foi embasado. Tá, mas e agora? Como eu tiro esse contexto? Como que eu abro? Como que eu olho? Não dá para eu ter 7 anos de novo. Mas aquilo que eu introjetei ali nos 5, 6, 7 anos está muito crítico, e aí, agora o que eu faço? Né? Então, por isso, nessa forma de autoconhecimento, o conceito de chakras é muito importante. Para a gente olhar lá atrás. E, além disso, olhar para frente. Olhar para os nossos filhos, sobrinhos, para as crianças. E olhar para essa época que a gente está vivendo, que é de puramente falta de estabilidade. Falta de Muladhara. Essa falta de eu não sei, eu estou com medo, eu estou com receio, eu não sei o que vai acontecer amanhã, hoje eu tenho comida, amanhã eu não sei, hoje eu tenho trabalho, amanhã eu não sei, hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não sei. Essa falta do amanhã é uma falta de estabilidade. Por isso que eu venho batendo muito na tecla de várias aulas atrás, nas posturas de enraizamento, abertura pélvica, vamos afundar para crescer, estabilidade, coxas. Né? Então, eu venho batendo muito nessa tecla, desde que a gente começou com essas aulas remotas. Né? Então, vou passar um pouquinho do porquê que eu estou enfatizando isso, teoricamente, tá? Então, porquê dessa necessidade de nossa compreensão do nosso chakra base? Então, sensações que são muito enraizadas. Como eu já falei, a segurança, o medo, a fome desestabiliza. O medo desestabiliza total. O sono desestabiliza total. Né? Então, quando eu estou ali satisfeita, estou ali tranquila, opa, eu já posso pensar em olhar um pouquinho além, porque a minha necessidade básica está satisfeita. Né? Estou seguro, tenho alimento, estou seguro, tenho uma casa, estou seguro dentro dessa casa, pode vir uma chuva, um vendaval que não vai levá-la, eu tenho alimento, está tudo bem, eu tenho boa saúde, consigo dormir, consigo pensar, consigo trabalhar, opa, estou bem, consigo, minha base está bem, eu consigo olhar para frente. Eu não vou conseguir olhar para frente, eu não vou conseguir produzir, ir um pouquinho além dessa questão do autoconhecimento, se eu estiver com fome. Meditação só vai funcionar para quem está de barriga cheia. Não adianta eu querer vir falar sobre meditação, prática de yoga para uma comunidade carente que não tem feijão de amanhã. Não adianta. A pessoa primeiro precisa estar satisfeita fisicamente. E o primeiro chakra mostra isso. É o físico. É o envolvimento com o seu físico, com a sua proteção, com o seu desenvolvimento, não como um ser divino, como um ser humano, como um ser animal. Né? Pega um animal que está com dor, ele vai atacar. Pega um animal que está triste, que seja a dor que for, física ou emocional, ele vai atacar. Né? Uma mãe com filhote, e o filhote está distante da mãe, você atravessa o caminho entre a mãe e o filhote. Você vai ser atacado pela mãe, porque está colocando o filho dela em risco.
Você às vezes só estava passando ali no meio da caminhada e entrou no meio, você vai levar um ataque de um lobo, de uma cobra, seja lá o que for. Ela está cuidando daquele que ainda não tem cuidado, que não tem essa percepção do olhar, até mesmo da gente. Tenta interferir, uma pessoa interferir nessa comunicação entre mãe e filho. Vai uma chocoletada. Vai falar para mim assim que você deveria ter feito diferente que o João. Eu faço o meu suficiente. Não vem apontar os dedos para mim, né? Porque a gente vira, claro, bota as garras para fora. Tá na fase da gente estar mostrando as garras para fora. E não é à toa que a gente vê essa balança tão de um lado tão extremo e o outro tão extremo. Os extremos são perigosos. Mas é que está todo mundo com tanto medo que está todo mundo colocando as garras para fora. E aí qualquer coisa que seja diferente daquilo que você está acostumada, que exige um pensar, um entrar em contato, a primeira reação é levar porrada. Então a gente está nessa fase de extremismos, de olhar, não me tira da minha zona de conforto. E o que vem essa época que a gente está? O que essa pandemia nos mostrou? Zona de conforto? O que é isso? O que é o conforto para você? O que é o conforto para aquele que não tem o feijão de amanhã? Conforto? O que é isso? Então, sim, somos privilegiados em poder estar olhando essa crise, essa pandemia e esse vírus de uma forma romântica, por que não? Numa forma bonita, de autoconhecimento, de crescimento, de transformação. Estamos numa forma romântica, sim, porque tem gente que não tem comida, que está fechando o seu negócio porque não tem como. E aí vai fazer o quê? Vai xingar o Dória, vai xingar o Bozo, vai xingar quem for, porque está me tirando da zona de conforto. Está me mostrando um panorama que eu nunca experienciei. Eu nunca pensei viver. Então, esse um novo me dá medo. Me dando medo, bota as garras para fora. Primeiro eu ataco para depois escutar. Então, que bom que somos privilegiados de estarmos olhando com discernimento. Discernimento, acho que é essa a palavra. Olhando para tudo isso e trazendo, vamos dizer assim, o sumo, o filé mignon, né? Para um vegetariano é péssimo usar esse exemplo. Mas eu estou tirando ali assim, o sumo, só o suco da laranja. Eu não quero bagaço, eu só estou aproveitando o suco. Enquanto eu sei que vai ter alguém aproveitando, se alimentando só do bagaço. Então, sim, somos privilegiados, estamos olhando só o suco. E sim, tem gente que não vai conseguir olhar para o suco, que não, se eu chegar e tentar falar em chakra para essa pessoa, ei, mas isso é de comer? Isso me traz segurança? Isso me traz dinheiro? Se trouxer dinheiro, eu quero saber, senão eu não quero. Então, a gente tem que pisar com cuidado, porque estamos pisando em ovos. Numa época que o omelete está fritando para todo lado, né? Então, a gente tem que olhar com parcimônia, sim, e muito discernimento. O que eu posso trazer para mim desse conhecimento? E o que eu posso oferecer ao outro. Às vezes, o que o outro só está precisando é de um feijão, é de um abraço, é de um acolhimento. É só isso. Ou de uma casa que não inunde. Porque a gente já teve toda essa base. Então, esse tópico, esse tema de estudar os chakras é romântico? Mas é uma parte importante do seu desenvolvimento espiritual. Eu acho que essa nova era que vem aí, nova era também um pouco místico, mas esse novo tempo, esses novos dias que virão pós-pandemia, vai mostrar muito isso.
né? O que eu aprendi com esse momento que eu posso ensinar ao outro? Cooperativismo, né? Então, a gente está vendo muito essas questões do básico, mas o que é o básico para mim, sendo que ali na minha frente tem um que não tem o básico. Então, a gente tem que ter muito discernimento para trazer esse conhecimento com esse olhar de estou cuidando de mim, mas eu não vou deixar não de olhar o outro. Mas não está no momento da gente vir e querer educar o outro, né? Não está na época de bater na porta do outro. Ei, você conhece sobre os chakras? Vamos conversar sobre? Não. Espera o outro bater na sua porta e falar. Ei, queria muito entender sobre isso, sobre aquilo, que eu vi que para você fez muita diferença. Vamos conversar? Né? Então, não está na hora da gente politizar isso ou ainda de evangelizar. Né? Aquilo que me faz bem, eu preciso passar para o outro. O momento não é esse. O momento é, isso me faz bem, aprendi, e que o meu exemplo sirva para o outro quando o outro estiver pronto. Porque o meu exemplo é a melhor lição que o outro pode aprender. Mas o outro, a necessidade do outro agora, qual que é? Então, esse olhar empático para a necessidade do outro. E não é o romantizar e o politizar e vamos conversar sobre chakra. Né? Um baita sermão da montanha hoje, um baita yoga blá, mas esse contexto de chakras nos remete a isso. Então, eu vou colocar um pouquinho de asanas, mas não muito. Hoje a aula vai ser mais yoga blá mesmo. Mas ao longo da semana eu vou colocar mais movimento, tá bom? Não vamos ficar sentadinho parado, não. Então, como eu comentei antes, fase de desenvolvimento desse primeiro chakra, Muladhara, do 0 aos 7 anos. Fase de formação, de desenvolvimento do ser humano. É quando aquele momento que eu estou aprendendo a me alimentar, o que eu gosto, o que não gosto, estou aprendendo a conduzir. Então, o exemplo do meu pai, o exemplo da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, para mim é importantíssimo, é essencial ter esse contexto. Quem perde muito, sim, os órfãos, quem está nos abrigos e quem está em famílias desestruturadas. Então, é uma fase, sim, que a gente precisa desse olhar de amadurecimento das nossas necessidades fisiológicas. O que são as necessidades fisiológicas? Fome, sede, sono, segurança. Basicamente. Se eu tenho uma saúde pública, beleza? Eu não consigo fazer e vir falar sobre isso se eu tiver com uma diarreia, por exemplo. Eu não vou conseguir praticar uma aula de yoga se eu tiver com uma diarreia. Saúde. Então, eu preciso estar bem, consciente, firme e de barriga cheia. E não é barriga muito cheia, porque também aí eu vou me empanturrar e vou passar mal e não vou conseguir falar com isso porque eu tô lá parada, empanturrada. A gente vai conseguir conversar de chakra depois de uma feijoada de um sábado, um domingo? Não vai. Você vai permitir ficar ali vendo instruções até ficar ouvindo o discurso de alguém. Mas prestar atenção num assunto tão denso que você precisa estar tão aberto para receber, não vai. Então, a gente tem algumas condições para esse olhar, tá? O Muladhara também, ele envolve essa questão de segurança, de raízes, de fortalecimento das minhas bases. O que seria isso? Quando eu honro a minha história. Nossa, que legal. Nossa, quando eu honro quem veio antes de mim, né? Ontem, Dia das Mães, fotinhas e mais fotinhas espalhadas pelo Facebook. É até engraçado. Você vai conhecendo, nossa, como é parecido, fulano é parecido com a mãe.
Você vai vendo as histórias das famílias. Lindo. Torço muito para que 50% de todas aquelas homenagens tenham vindo de fato do coração. Eu torço e espero muito, que às vezes a gente sabe que é aquela homenagem só para o outro ver, mas que na verdade, na real, eu tenho uma bronca da minha mãe porque ela fez isso e aquilo comigo. Às vezes é isso, o que a gente vê na sociedade. Então, que seja uma homenagem bacana, que seja um olhar de fato com honras, com professor Hermógenes que usava uma frase que eu adoro. Quem não se humilha, não, quem se humilda não se humilha. Então, quando a gente se coloca humildes, a nossa história, a história da nossa família, as nossas raízes, ao nosso conhecimento, e dentro desse conhecimento entra o autoconhecimento. Então, quando a gente se coloca humilde a tudo aquilo que veio antes de nós, a gente não se humilha. E a humilhação acaba pegando também no chakra básico, mas também no próximo chakra, que a gente vai falar um pouquinho. Ela nos coloca naquele passo atrás, eu quero me esconder de novo, né? A humilhação, às vezes a gente tem aquela vontade de entrar dentro do buraco, colocar, né, fazer como um avestruz, enfiar a cabeça e ficar ali. Às vezes dá vontade. E às vezes até mesmo pela vergonha alheia, dá vontade da gente enfiar a cabeça debaixo do buraco, né? De ver tantas garras para fora, tantos medos. E hoje mesmo vi um vídeo de uma criatura sendo ameaçada pela polícia porque ela não queria usar máscara para entrar no supermercado. E o dono do supermercado não querendo deixar ela entrar, e ela fazendo aquele auê. Cara, é a sua segurança. Mas você está com tanto medo de perder essa base que teve que fazer todo aquele fuá. Então a gente está nessa época. E exatamente por estar nessa época, a gente tem que ter a compaixão e a empatia com aqueles que não estão conseguindo olhar essa época. Essa fase do medo, da incerteza, da insegurança vai apontar cada vez mais esses riscos e esses holofotes, né? Tá direcionando para essa. Vou pedir desculpas aqui, teve um problema tecnológico e caiu tudo, derrubou tudo, sei lá o que aconteceu e perdi totalmente o fio da meada. Nem lembro direito onde eu estava, o que eu estava falando, mas até é bom que daí vou cortando um pouquinho do Yoga Blast, senão a gente vai se estender horrores aqui, é assunto que dá para falar 3, 4 horas numa boa mesmo, sem entrar na questão posturas, né? Só da gente envolver o embasamento dessa questão dos chakras, né? Outra coisa, eu acho que eu não coloquei também, importante a gente enfatizar a questão chakras como níveis de consciência. Quando a gente entra nesse caminhar, que é um caminho sem voltas, de autoconhecimento, os chakras podem dar a conotação de nível de conhecimento, de nível de desenvolvimento, né? De nível de consciência. O quanto você está consciente, o quanto não está consciente. Então, as rodas de energia, elas vão subindo até trazer esse nível de consciência. Tá? Voltando no chakra básico, no chakra raiz, né? E Mula simboliza raiz. Oi? Um BTV passou por aí, não sei se deu para ver. Tentou entrar em casa. Então, a questão das nossas raízes. Como que está a nossa relação com as nossas raízes?
né? Eu me identifico muito com os meus avós, mas eu não consigo ter a relação com os meus pais. Tudo bem. Olha um pouquinho mais profundo nisso, né? Será que os avós não simbolizam aqueles pais com açúcar? Então fica mais fácil ter a relação do que mãe e pai que tem que ali educar no duro e duro e às vezes tem atrito, porque o pai também e a mãe acabaram se descobrindo como pais e mães a partir do nascimento da criança. E avô e avó, não, já tive minha experiência, já coloquei no mundo e o mundo me ofertou. Então, eu vou receber essa oferta com açúcar. Então, olha um pouquinho para essa relação, né? É muito comum, muito, extremamente comum, por experiência própria, né? A gente enfatizar, dar mais valor para os nossos avós e bisavós do que para os nossos pais. E isso tem um atrito, isso vai gerar um desconforto e uma falta de segurança de nós mesmos. Tá? Então, essa questão de enraizamento, de onde você pertence, de quem, da onde você veio, qual que é o seu clã, vamos dizer assim, né? Qual é o seu nome mesmo? Você veio de onde? Você é filho de quem? Neto de quem? É muito comum a gente ouvir isso nas cidades pequenas. Né? Até mesmo pequenas vilas e regiões, mas você é fulano, ciclano, neto, não sei o que. É comum, é muito comum. A gente foi perdendo esse contato com as nossas raízes, com a nossa história, com a nossa essência. E o yoga é uma ferramenta para nos mostrar novamente essas raízes, essa história, esse pertencimento, que é acolhedor. Né? Como, estou me acolhida naquele cobertorzinho gostoso. Então, eu sei que essa é a minha origem. Essa é de onde eu vim, é da terra e dessa terra. Então, naquela terra, ou naquele contexto de terra, eu vou estar confiante, consciente de quem eu sou. Eu posso estar confiante e consciente de quem eu estou, soltando uma pipa lá longe. Não tem problema de eu estar lá no céu, no sol, desde que eu saiba de onde veio a minha terra. E eu honro a essa terra. Né? Então, não importa, vim de uma família inteira de agricultores, mas meu sonho é ser astronauta. Ótimo, vai ser astronauta. Não tem problema, mas lembra que para ser astronauta você teve que comer muita terra e muito fruto dessa terra. E até mesmo o sonho de ser astronauta é de ver a sua terra de um novo ponto de vista. Conhecer de uma forma que a sua origem não conheceu, para voltar e passar para a sua raiz um ponto de vista diferente. Então, não tem problema eu sonhar, querer ser a ovelha negra da família. É lindo ser a ovelha negra. É a ovelha mais sã de todo o clã. Né? Porque ela está ali consciente da origem dela. Ela não vai se afastar da origem. Ela vai se reconhecer na origem. Porque ser a ovelha negra, ser o patinho feio, machuca. Dói, atrita toda hora, atrita. Poxa, eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço. Eu não pertenço, eu não desenvolvo. Eu preciso pertencer para me desenvolver. E o pertencer é como? Acolhendo. Acolher a diferença. Acolher aquilo que te tira da sua base. Acolher e olhar. Nossa, o que a gente está falando? Que época que a gente está mesmo? Pandemia, medo. Acolhe o medo. Acolhe a insegurança. Acolhe essa falta de recursos, que para você é uma falta de recursos, mas tenho quase certeza que não é. Tem gente muito pior. Acolhe esse olhar. E vai voltando. Vai olhando lá para trás. De onde veio esse olhar? De onde veio essa origem? O porquê desse olhar? O porquê desse medo?
opa, encontrei aquilo que está me faltando. Encontrei aquele vazio que não está me preenchendo, e para me preencher, nossa, preciso comer aquele bolo de chocolate ou me empanturrar de cerveja. Quem nunca? Né? Preciso fazer isso e aquilo para sentir completo. Não precisa nada, criatura. Nós já somos completos. Só que a gente não tem percepção disso. E é aí que o yoga entra, é aí que o Vedanta entra, é aí que o Shivaísmo entra. Para te mostrar, você é completo. Você só não sabe olhar essa completude. Você é perfeito. Só que nem sempre o seu olhar foi treinado a ver essa perfeição. Você é um ser divino. Não, divino está lá no céu, Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Não. O céu e a terra foram criados da mesma essência, dos mesmos átomos e moléculas que estão no seu corpo. Você é divino, sim. Você é perfeito, sim. Só que falta a nossa consciência. E é isso que, como seres humanos, viemos para cá já com essa ideia de imperfeição. É isso que a gente veio trabalhar como seres humanos. E tá tudo bem nessa imperfeição eu buscar o meu perfeccionismo. Tá tudo bem uma hora, a gente vai quebrar a cabeça várias vezes e vai ficar batendo ali com o prego a cabeça e chacoalhando e vai machucar. Para de se machucar. Arremessar, não violência. A gente não precisa se violentar e ficar, né, aquele general, aquela cobrança interna, né, aquela questão de vai lá e faz, o chicote ali. A gente não precisa disso. Nós já somos a completude. Nós já somos a perfeição. Nós já somos a divindade. A gente só não tem consciência. A gente só está com aquele olhar de criança, dos nossos até 7 anos, de o mundo é perfeito, mas eu não. Quando eu crescer, eu quero ser isso. A gente pode ser aquilo que a gente quiser, como as crianças. Uma hora estão brincando de casinha, outra hora de engenheiro, outra hora de fazer comida, outra hora estão num barco navegando, e elas de fato estão. Por que quando a gente cresce a gente para de brincar? Por que o trabalho tem aquela sensação de dureza, de responsabilidade? E às vezes até a nossa relação com as crianças, mas para de brincar, faz alguma coisa séria. Deixa brincar, porque a nossa vida é uma brincadeira. Hoje eu aqui estou brincando de professora de yoga. Estou aqui brincando ou falando de autoconhecimento, como se eu me conhecesse super. Que nada. Ontem estava lá enfiada no Netflix e comendo coisa que fazia creque-creque. Por que dessa necessidade? Vamos olhar, vamos descobrir, né? Necessita esse olhar e essa colocação de autoconhecimento. E de parar de ficar querendo levar as coisas extremamente sérias. Né? Uma pipoca que faz creque-creque é uma delícia. Será que não estava faltando uma leveza para enfiar a cara no Netflix? Mas não, né? Naquele momento, ai meu Deus, que coisa que eu fiz. Né? Aquele julgamento, aquele auto-julgamento. Que dói, que machuca, que é complicado a gente transmutar. Então, por experiência própria que eu venho passando um pouquinho dessa aula, dessa intenção de autoconhecimento, desse florescimento das nossas impressões, né? De quem nós somos. E por que levar o mundo tão sério? Por que levar o trabalho de forma tão séria? Que a gente vai continuar brincando de formas e formas e formas e formas. Que simplesmente que quando entra dinheiro no meio a gente tem que ser mais sério? Sério mesmo que a gente pensa assim? Né? Então, vamos pegar com um pouco mais de leveza, mais simplicidade e menos cobrança.
Nós não estamos na época de nos cobrarmos muito. Nós estamos numa época de extrema turbulência, onde a gente não sabe do nosso chão. A insegurança está completa. Somos afortunados por estarmos olhando isso como uma forma de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual. Tem gente que está lá como um crescimento de... Será que eu vou ter comida? Ou será que eu vou ter UTI para quem precisa? Para o meu pai, para a minha mãe que precisa? Então, é outro tipo de conhecimento. Então, de novo, não está na hora da gente bater na porta e para começar a nossa pregação. Para falar aquilo que me fez bem, eu vou falar para o outro. Não. Espera o outro estar pronto e se abrir para você. Tudo bem? De novo, chega de sermão da montanha. Então, assim, o que nos coloca, o que nos mostra que é problema da nossa base, do nosso primeiro chakra? Quando a gente está com aquela apatia, depressão, não quero mais sair da cama, durmo demais, durmo de menos, como demais, como de menos, me violento, treino demais, academia demais ou academia de menos. Né? Quando tem um desequilíbrio naquilo que sustenta o meu corpo. Aí eu vejo que eu estou com problema desse desenvolvimento, dessa consciência do primeiro chakra. Consciência das minhas raízes. Tá? Como que eu posso arrumar isso? Eu vou falar dentro da prática de yoga, que é o que eu conheço. Tem outras técnicas, tem gente que vai falar, coloca uma cor aqui, uma cor outra acolá, usa uma pedra aqui, outra lá, faz uma oração, um mantra, um rodopio, sei lá, cada um vai falar daquilo que conhece. Porque os chakras, ele é místico, é usado por todo mundo. Por isso que tem esse olhar místico. Mas a sua origem está lá atrás, lá nos Vedas. Tá? 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo. Já estavam se falando dos chakras. Tá? Então, depois eu até coloco, se interessar para vocês, a literatura, o que traz as datas, e depois eu trago uma informação mais coerente dessa questão dos chakras. E leitura para quem quiser evoluir um pouquinho nesse conhecimento. Mas o que eu vou colocar aqui de ferramentas, antídotos, vacinas, para que a gente tenha essa percepção, estou muito apática, ou estou muito acelerada, ou estou dormindo demais, estou dormindo de menos, estou comendo demais, estou comendo de menos, estou em desequilíbrio, o que eu preciso? Voltar para o equilíbrio. Então, nessa volta, eu vou passar algumas recomendações do Hatha Yoga, algumas posturas, que vocês vão tirar de letra, porque a gente usa sempre aqui nas nossas práticas. Primeira postura, muito tradicional. A gente usa sempre 4 apoios. Estabilidade, elemento 4. Né? A gente vai ver depois o material que eu vou mostrar para vocês, o símbolo do chakra básico é um quadrado, é o elemento terra. O elemento terra ele é traduzido como um quadrado. Então, qual a postura que mostra mais esse quadrado? O gato. Né? Estou nos meus 4 apoios. Então, a expansão, o crescimento do gato, fazer consciente dessa minha estabilidade, fazer consciente do movimento da minha coluna, do movimento da minha ação, da respiração. É o fazer consciente, não é um gato, ai que delícia, tá alongando. Consciente da sua base, da sua estabilidade. Ai, tá doendo meu joelho, dobra o tapetinho, coloca uma almofada, mas faz. Ai, tá doendo o meu pulso, usa um bloquinho, abre os dedos, tira a primeira falange aí do bloquinho, tá? Por sinal, eu tô com alguns bloquinhos aqui, tô usando só 2 ou 3. Se vocês quiserem,
falta na prática de vocês, eu não tenho para vender, mas eu posso emprestar. Só me avisa, tá bom? Então, quando eu coloco a falange ali para fora do bloquinho, eu alivio o pulso. Então, quando eu me arranjo, mas eu me coloco dentro da postura, eu me experiencio vivenciando a postura. Então, aqui, estou trabalhando super esse enraizamento. A gente usa isso como aquecimento em praticamente todas as aulas. A gente precisa dessa base. Outra postura que super trabalha essa estabilidade. Postura do cachorro olhando para baixo. A gente usa também em todas as aulas. Porque eu trabalho esse enraizamento novamente nesses 4 apoios, nas mãos e nos pés. Só que além disso, eu expando o coração. Eu expando, eu abro as escápulas. Então, eu me coloco olhando lá para trás, olhando para as minhas raízes. Estabilizando as minhas pernas, indiferente se o pé está na polpa, se está inteiro, se está flexionado ou não. Eu estou estável e eu consigo me permitir. E dessa estabilidade aqui do cachorro olhando para baixo, é que eu vou me permitir esse crescimento, que eu vou permitir o movimento, que eu vou permitir qualquer tipo de ação e crescimento. Então, são posturas que elas colocam a estabilidade primeiro e a permissão para que você consiga dar um passo, para que você consiga mudar de posicionamento. São posturas iniciais, vamos dizer assim, onde você coloca outras na sequência. Entenderam por que eu uso tanto a postura do gato e o cachorro nas práticas? A gente não consegue evoluir nas nossas posturas se a gente não estiver confortável com elas. Semana passada eu dei uma aula para várias pessoas que nunca praticaram. E o primeiro comentário que eu recebi foi: nossa, essa postura do gato é difícil mesmo, né? Gente, é a postura do gato, é a primeira postura que eu coloco nas minhas práticas. Então, de novo, só para mostrar para vocês o como somos privilegiados de estarmos com esse olhar, estarmos com esse olhar do nosso corpo funcionando juntamente com o nosso emocional. Porque aquele emocional ali estava extremamente abalado para perceber que uma postura do gato é extremamente difícil. E não é uma pessoa assim, idosa, é uma pessoa nova que está super em prática, cheia das atividades físicas. E uma simples gatinha. Tenista, corredor e tudo mais. Então, só para vocês terem essa consciência de como somos privilegiados de estar com esse olhar. Com esse olhar de autoconhecimento, não apenas físico. Então, essas duas posturas vão nos ajudar muito a estabilizar quando a gente está se sentindo fora do eixo. Estou me sentindo inseguro. O que eu faço? Vou para o gato. Está batendo aquela onda de medo. Vem, coloca uma respiração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, coloca movimentos, respirações na sua estabilidade. Usa a sua prática e o seu conhecimento para te sustentar nessa onda de medo, para que você não saia espalhando medo, colocando as garras de fora e querendo brigar com todo mundo. Porque o brigar vai te demandar atenção, você vai gastar energia, vai gastar tempo, vai gastar... Acho que, além de tudo, sim, o que a gente mais gasta quando é aquele momento de raiva é a energia, nossa energia vital. Então, vamos economizar, vamos trazer esse olhar e estou me sentindo fraca. Bota pro gato. Melhorei um pouquinho, gato-cachorro. Só aí dá pra gente brincar 1 hora dentro dessas posturas. São as nossas aulas. Às vezes eu coloco 5, 6 posturas dentro da aula. De tanto que a gente fica brincando
de vai e volta do gato, gato e cachorro. Então, usa e abusa dessas posturas quando você tiver necessidade dessa estabilidade. Tá? Outras posturas que a gente trabalha bastante também, eu trabalhei muito na aula passada, né? Enraizamento, postura aqui da árvore, deixa um pouquinho para trás para não quebrar a cabeça, né? Cortar minha cabeça, virar camarão. Então, posturas de estabilidade, pé com pé, elevo um pé lá na frente, abro, cresço. Até mesmo a gente fez exercício semana passada, né, de andar numa linha reta. Isso demanda muita estabilidade. Se eu não estiver presente, se eu não estiver consciente, eu não vou conseguir andar nessa corda bamba. Né? Então, exige essa estabilidade da gente. Exige esse conhecimento e a segurança. Posso andar. Estou enxergando, estou seguro, posso andar. Opa, fechei o olho, perdi minha segurança, desbalancei. Presta atenção na respiração. Presta atenção no seu eixo. Presta atenção no seu equilíbrio. Consegue. Então, todas as posturas aqui, as variações da árvore, segura aqui, cresce com uma mão, cresce com outra. São todas posturas de estabilidade. Outra postura que eu tenho, todas as aulas praticamente, Malasana, né? Abre aqui, esses dias eu até estava com dor na coxa, nossa, mas por quê? Não, tá, exagerei na aula anterior. Né? Fiquei aqui muito tempo. Então, essa questão de base, de fortalecimento, de enraizamento, enraizar. Isso também é trabalhar o primeiro chakra, é a gente se sentir presente para essa limpeza. Então, tô com uma coisa que nos tira muito do sério, prisão de ventre. Né? A gente fica ali enfesado. Então, essa é uma postura que vai me ajudar nessa questão de prisão de ventre, né? E tanto faz aqui, tanto faz ela aqui. São posturas de relação com o chão. Tanto faz ela aqui também, ó, os pés inteirinhos e as pernas abertas. Aqui a gente já usa outra variação, outro chakra também. Próximo chakra que eu vou falar na próxima aula. Mas eu estou trabalhando com essa base. Tá? Outra postura muito bacana. Utikatasana. Enraizo. Afundo a minha base. Então, joelhos alinhados sempre com os meus pés. Abdômen para dentro. Projeto um pouquinho o meu bumbum lá para fora. Tanto faz, braços aqui, braços aqui, braços aqui. Mas eu afundo, cresço. Às vezes eu coloco até aqui nas torções. Né? Então, são essas posturas de raiz, de força. O próprio nome da postura, postura do enraizamento, já mostra qual chakra que vai estar trabalhando. Quando eu desço, levo minhas mãos lá no chão. Ou não consigo levar as mãos no chão, levo as mãos nas pernas. Oi! Oi, meus amores. Vai logo. Pronto, agora passou todo mundo. Então, as mãos apoiadas lá no chão, pés estáveis. Estou enraizando, estou trocando fluxo, estou trocando fluidos com essa energia da terra. Estou me conectando. Tanto faz aqui, não consigo deixar o joelho estendido, posso dar uma leve flexionada, não tem problema. Aqui, quando eu olho para frente, ou quando eu olho lá para mim, são posturas que estão trabalhando esse nível de consciência, o primeiro chakra. Respirações, que vai nos ajudar bastante. A respiração quadrada, aquele pranayama que eu já até passei para vocês. Inspira em 4 tempos. Sustenta os pulmões cheios em 4 tempos.
Expira em 4 tempos. Sustenta os pulmões vazios em 4 tempos. E eu fico desenhando esse quadradinho. Tá? É uma respiração bacana. Posso fazer para dormir também. Estou com insônia, estou com tanto medo que eu não consigo dormir. Coloco essa respiração, me ajuda a dar essa estabilidade. É uma boa orientação para a gente trazer essa intenção, essa forma de ajuda. Posso colocar a respiração dentro de uma dessas 4 posturas que eu passei até agora. 4, vamos dizer assim, raízes de postura, que delas a gente pode abrir um leque. Mas essa respiração, 4 tempos ficou fácil, passo para 6, ou 6, 4, 6, 4, ou então 4, 8, ou 8, 6 tempos. Tenta colocar, aumentar sempre de pares, pode ser, ou se quiser até mesmo 5 respirações, 5 tempos, né? 5 sustentações e 5 pulmão vazio. Então a gente coloca um número e vai desenhando mentalmente a sua respiração para te ajudando e lembrando do símbolo do elemento terra, o quadrado. Né? Depois eu vou passar para vocês os símbolos dos chakras, né? Porque são formas de meditação também. O olhar o símbolo, né? O ícone, olhar aquilo, olhar a cor desse chakra, né? É a base, é a terra. Muita gente fala do vermelho, mas nas leituras lá de trás, nas leituras modernas a gente fala do vermelho, mas lá de trás, qual que é a cor da terra? É o marrom, é vivo, né? É a cor da terra, né? Que é a cor do barro. Então, são formas da gente meditar também. O próprio Bidya Mantra, que é isso, né? Bidya, semente. Então, mantra, semente. Quando eu percebo que eu estou perdendo ali a minha estabilidade, repito algumas vezes, ou as 108 vezes, se eu tiver ali com o Japamala, repito o Bidya Mantra, que é desse primeiro chakra, o LAM, L-A-M, LAM. A gente percebe que a língua sai lá de cima e afunda na boca. Então, ela sai, o LAM, né? Ela sai lá do céu da boca e afunda na nossa boca. Então, é esse afundar, essa base que a gente está criando, essa raiz. Tá? Estiquei demais esse Yoga Blah, esse sermão da montanha. Se foi prática mesmo não teve, eu vou gravar outra aula agora um pouquinho mais curta, mas com esse contexto de posturas, trabalhando apenas o chakra básico, tá bom? De Yoga Blah, de conhecimento, tá aí o tema. Eu vou fazer dos próximos, tá? Então, as próximas aulas aí que eu vou gravar vai ser dos chakras. Se tiver alguma dúvida nesse meio do caminho, pergunta, manda para mim, posso responder, posso colocar ali nos comentários do vídeo. A sua dúvida pode ser dúvida de todo mundo, até mesmo estou pensando em criar um grupo de WhatsApp mesmo, para a gente divulgar essas aulas, porque a dúvida do outro pode ser a sua dúvida também. Então, estou pensando nessas possibilidades, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Om Tat Sat. Namastê.